bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, todos vocês, a mais uma formação de professores da Casa Fiat de Cultura. Meu nome é Flávia Salvador, eu sou artista visual e trabalho na Casa Fiat de Cultura como educadora. Hoje eu estou acompanhada do Hélio Vieira, que vai ser o nosso tradutor de Libras, e vou fazer uma pequena audiodescrição sobre como nós somos, para ficar registrada. Eu sou uma mulher branca, uso óculos em formato de gatinho, com a armação como se fosse manchada de amarelo e preto, né, o tartaruga. Estou vestindo uma blusa preta com gola até o pescoço, estou usando um batom vermelho, tenho cabelos curtos, um pouquinho ondulado, que chega assim na altura da nuca, e estou com um brinquinho de prata. O Hélio é um homem branco, tá também de camiseta preta, ele tem cabelos curtos e tá com uma parede, assim como eu, de fundo branco. Então tá, gente, olha só. A formação de professores, em geral, ela é 2 episódios. Então, hoje é o primeiro episódio da série, né, da série de 2, que a gente vai tratar sobre as artes visuais como aliada na valorização da cultura e de tradições populares. Esse nome dá a entender que a gente vai ali buscar todas as manifestações ou vai falar sobre as manifestações estéticas da cultura popular e da tradição popular. Mas não é isso. Na verdade, é uma breve análise, porque, na verdade, o tema daria para construir uma tese de doutorado mesmo, assim, de tão intenso que é, mas o tema é justamente para a gente perceber como que os povos povos originários, os povos que são desses ambientes de cultura e tradições populares, como essas pessoas estão adentrando dentro do campo das artes, dentro do, entre aspas, mercado das artes. Isso por quê? Porque a arte, até talvez a década de 60, ela era muito feita por quem tem um olhar de fora, pelo olhar do observador. Eu ainda costumo brincar. É como se tivesse 3 fases, né? Essa fase do início da representação do que é brasileiro, do que é tradicional, porque cultura popular e tradição significa nacionalidade, né? Significa brasilidade. Depois, um olhar do observador e depois um olhar de dentro. Então, para mim, tem um pouco essa distinção. Por isso que eu digo que se poderia ser até um tema de uma tese para esquadrinhar esses meandros. Mas o que importa é o seguinte, é perceber que hoje, ou melhor, revelar que hoje a arte tem sido feita e tem sido valorizada e reconhecida como arte, e não como uma arte menor, ou como uma arte de menor valor, no campo geral das artes, uma arte feita por quem é de origem popular, de quem é de tradição popular, quem é de povos minorizados, ou seja, de quilombolas, de indígenas, de comunidades tradicionais. Essas pessoas têm trazido, têm feito parte integrado o universo dos artistas plásticos do Brasil e com uma força muito grande. O que é muito interessante é isso, finalmente tem ganhado o destaque e a valorização que merece. Então, vamos seguir. Primeiro, dar uma passadinha em como que vai ser esse nosso trajeto, né? A gente vai olhar um pouco o que é a definição de tradição, o que é a definição de cultura popular pelo Ministério da Cultura, e aí a gente vai dar uma repassadinha na cronologia do pré-modernismo, o modernismo e o, entre aspas, pós-modernismo, que seria essa contemporaneidade. Esses tópicos são os tópicos do primeiro episódio. No segundo episódio, a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos de artistas que produzem, que são são representantes dessas camadas, e fazer uma proposta bem simples, na verdade, e é interessante porque, curiosamente, é uma das propostas mais fáceis de serem executadas.
que a gente está propondo, mas inspirado justamente num trabalho de uma artista que vem de uma comunidade tradicional. Então, seguindo, nosso primeiro ponto de partida é o conceito, né? O que é o conceito de tradição? Comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, de geração em geração. E tem um caráter muito oral. E aí, assim, isso é uma definição do dicionário, né, que é o ato ou efeito de transmitir, de entregar, de fazer a transferência. E quando coloca essa palavra entregar, é muito interessante, porque é uma entrega da geração anterior para posterior, né? Mas é uma coisa muito curiosa, muito interessante, que essa entrega, ela traz também individualidade, ela traz os referenciais de pertencimento para o indivíduo, que está em construção, de uma criança até um adulto, né? Então, obviamente, vem um conjunto de valores morais, valores espirituais, de tradições ritualísticas, né? Exatamente, transmitidos de geração em geração. Isso não quer dizer que a pessoa aceite, que a pessoa goste, que a pessoa concorde. Não tem, nesse momento não existe essa análise, né? A tradição, ela vem por um aprendizado mesmo a partir do nascimento, né? No âmbito da etnografia, a tradição revela um conjunto de costumes, crenças, práticas, doutrinas, leis que, na grande maioria das vezes, não são escritas, né? São aquelas leis sociais, transmitidos de geração em geração, que permitem a continuidade da cultura e de um sistema social. A tradição também carrega parte dessa organização social. Então, por assim dizer, a grosso modo, a tradição engloba a cultura, não o contrário, né? A cultura engloba a tradição. E aí, passando para o que seria cultura popular. Eu fiz questão de tirar isso do site do Ministério para a gente poder entender, porque também tem um aspecto que eu queria chamar a atenção, sobre a possibilidade de visibilidade desses artistas de povos tradicionais, de povos originários, de quilombolas, ou seja, esses artistas que antes eram silenciados, minorizados e silenciados, a possibilidade de eles ganharem campo também tem a ver com as iniciativas relacionadas a incentivo à cultura. E aí é independente de qual grupo que está no poder no momento, qual partido. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que essas iniciativas, elas têm fomentado, de fato, a premiação, a produção de editais específicos para que essas vozes sejam ouvidas, para que essas pessoas tenham o seu trabalho revelado para o mundo, porque não é que eles não faziam, esse trabalho não era conhecido. Isso é um ponto que a gente tem que marcar sempre. Não é que, de repente, eles começam a produzir, é que agora eles conseguem ganhar campo, conseguem mecanismos para estar dentro desse universo da arte. Então, segundo o Ministério da Cultura, culturas populares e tradicionais englobam um conjunto de criações expressas por um indivíduo ou grupos que têm como referência as tradições, a preservação de legado cultural e o reconhecimento da identidade cultural e social das comunidades. Elas podem se utilizar de várias linguagens artísticas, como teatro, música, dança e artes plásticas. Eu achei muito interessante porque a gente vai falar de artes visuais, mas a gente tem que lembrar que tem muitas expressões populares que a gente esquece que são expressões de música, que são expressões de teatro, que são expressões de dança. Então, quando você pensa no frevo, é uma expressão musical e de dança. Quando você pensa no maracatu, tem uma coisa teatral também, apesar de ter música e ter dança, mas tem toda uma narrativa visual que também vai acontecer. As quadrilhas também têm isso, a cavalhada, enfim. São expressões, ou seja, quando a gente fala de arte, ela vai muito além do que o campo das artes visuais. Mas hoje a gente vai tratar das artes visuais, porque talvez seja o campo em que isso é menos reconhecido.
que tenha menos visibilidade, porque precisa não, porque tem um mecanismo de funcionamento que dificulta a chegada desses artistas, né? Então, bora a cronologia. Eu coloquei três imagens que são representativas dos três momentos que eu vou falar que é antes dessa contemporaneidade, seria, né, o pré-modernismo, que seria a fase caipira, né, do Almeida Júnior, Tarsila do Amaral e Hélio Oiticica. São bem marcantes porque o Hélio Oiticica, ele marca um momento de ruptura, primeiro com o próprio modernismo, mas ele traz propostas que eu creio que é essa nova visão do de fora que começa a permitir que o de dentro também venha para a baila e também venha ser visto, não que ele venha produzir, mas que ele venha ser visto. Então tá, pré-modernismo, que no nosso caso o que interessa é o realismo. Ainda que as tradições culturais populares comecem a ser retratados, isso deve ser feito com o aval do conhecimento acadêmico por acadêmicos. Isso é muito engraçado porque isso reflete uma postura que existia até acontecer os movimentos de vanguarda e até acontecer a semana de 20, não a semana de 22, né, mas o modernismo no Brasil, que é essa coisa de que você tem que entrar para a academia, você tem que ter o conhecimento de como se pinta academicamente para você ser respeitado, valorizado como pintor. Então, se você está fora desse contexto, ou seja, você ser autodidata, você imediatamente seria taxado de um artífice ou de um artista popular ou de um artesão. Daí entra também a discussão, né? Entraria a discussão do que é artesanato, do que é arte. E muitas vezes essa discussão ela passa justamente pelos validadores do que seria arte e do que seria artesanato. E nesse momento, a academia permite o quê? Você pode retratar a cultura popular, porque dentro da pintura acadêmica, que a gente chama, que são as classificações, né, das artes visuais, a pintura acadêmica ela tem os temas que você pode trabalhar. E muitas vezes são temas idealizados. São temas que falam. É engraçado porque a gente aprendia isso, né, na literatura, né, a grandiloquência dos temas. É um pouco isso, realmente. São temas grandiosos, temas históricos, a paisagem idealizada, romantizada, pessoas, o retratar também não condiz com a verdade, e ele vai trazer atributos que você quer valorizar na pessoa. Então, assim, é tudo muito direcionado, muito falseado. E esse realismo que acontece antes do modernismo, no final do século XIX para o XX, ele é um desejo, começa a despertar nesses artistas um desejo de revelar para o mundo a realidade comum, né, as pessoas comuns. Mas é muito interessante quando a gente cai no Almeida Júnior, quando a gente cai no caso de Almeida Júnior. Por quê? Enquanto ele não se consagrou como um pintor acadêmico, como um pintor que tratava, principalmente pintor histórico, que tratava dos temas que a academia avalizava, ele não foi respeitado para que esses temas fossem aceitos. Então, no primeiro momento, essa tela, O Derrubador Brasileiro, ela é de 1879. No primeiro momento, essas telas em que ele mostra a população, que ele mostra os tipos populares comuns, elas não estão tão bem aceitas, mas elas passam a ser melhor aceitas, ela passa a ser vista como um estilo de Almeida Júnior,
um estilo regionalista, uma fase regionalista que ele está vivendo, que ele está fazendo quando ele ganha essa respeitabilidade como pintor. Lembrando que nesse momento ele ainda, o Brasil ainda está no Império, né? Ainda é Brasil Império, então ele estuda na Academia Imperial de Belas Artes e ganha, com o tempo, ele ganha um reconhecimento, que seria um prêmio, para passar, para aprimorar os seus estudos em Paris. Mais tarde, né, já quase no fim da vida, 10 anos depois, ele já pinta com mais liberdade esses tipos, e aí essa fase de pinturas caipiras, em que ele mostra esses tipos do interior, os caipiras paulistas, é a fase que começa a haver essa retratação de uma cultura e de uma tradição popular. E é muito engraçado, mas percebe-se muito claramente que há um olhar de fora. Não é um olhar de uma pessoa que convive, não é um olhar de uma pessoa que vivencia essa realidade, né? Essa realidade simples, essa realidade pobre. Não é isso, definitivamente. Né? É um olhar, pode-se dizer, de uma pessoa que faz parte de uma elite, vindo para observar, como se observasse uma foto, um retrato, né? Uma foto tirada. Mas isso é muito importante, apesar desse tom, a gente olha hoje, né, afastado, anos afastado, a gente olha esse tom como uma coisa nossa, mas é quase como se fosse uma observação de um circo, alguma coisa. Sabe assim, a gente tem a tendência de interpretar esse trabalho de uma forma pejorativa, só que não, isso é extremamente importante acontecer, porque é isso que vai começar a lapidar mesmo as pedras do caminho para a vinda dessa valorização do social, para a vinda da valorização da cultura popular nas artes visuais, nessa arte visual grande, e não na arte visual que é tida como pequena, que seria uma arte popular, o que eu particularmente discordo completamente. Mas, então, citar o Almeida Júnior é essencial por isso, porque é o início de um olhar para dentro do Brasil, não idealizado, né? Porque o Brasil até então era retratado com aquele romantismo do europeu que olha para a terra exótica. É um início de construção de representação do nacional e da realidade, até porque acaba fazendo parte dessa faceta realista, né? Aí o nacional vai ser o cerne do que viria, que é o modernismo. E o modernismo, o tema nacional, aí a gente tem que fazer uma interpretação bem lúcida de que é o tema nacional, ou seja, não é mais retratar com o olhar de fora, com o olhar do europeu para o Brasil, com as tintas não, com as cores, com a luz que em geral se usa na Europa. Esse movimento ele realmente surge, mas ele é engraçado porque ainda que seja uma ruptura com essa estética exterior, mas ela é inspirada por movimentos de vanguarda que acontecem na Europa, movimentos de vanguarda que estão querendo quebrar com essas amarras da pintura acadêmica e da arte acadêmica de maneira geral, não só da pintura, também das outras facetas da arte, inclusive com a rigidez de chamar que algumas categorias de arte, como gravura, fossem categorias menores da arte. Então, é um momento que tenta se romper também com os temas, também com as formas, com a maneira, com o que é chamado de cânon das artes visuais. Mas, no Brasil, essa ruptura, ela acontece muito pelo desejo da valorização da estética nacional. É um pouco assim, gente, mas a gente tem tanta coisa bonita para ser mostrada, a luz do Brasil é especial, as cores do Brasil são especiais,
a maneira de viver do Brasil é tão especial, então vamos retratar o Brasil. É um pouco isso. Só que não é tão rápido e tão fácil que essa coisa acontece, né? O movimento modernista, ele tem 3 fases. Eu não vou falar das 3 especificamente, vou falar apenas de 2 e de uma que acontece em paralelo com a terceira fase. Então, ele se alonga durante muitos anos no Brasil. Mas a gente tem que lembrar, isso é uma coisa que eu acho que eu vou falar o mini curso inteiro. O que acontece com a história da arte é que se havia pessoas que trabalhavam de maneira mais intensa os temas populares, de forma... Isso não, às vezes, se perde. Isso não chega para o registro porque não é avalizado pela elite, que é aquela que diz o que é arte e o que não é arte. Então, ainda nesse momento, existe muito fortemente a arte sendo classificada, sendo valorizada, sendo determinada por uma elite intelectual, por uma elite financeira. E aí eu tenho que fazer um adendozinho. No Brasil, o ensino de artes visuais, ele acontece de uma maneira meio que invertida. Cria-se primeiro a Escola Imperial, ou a Real Escola de Belas Artes, né, no período colonial, né, período da corte. Depois, cria-se a Academia Imperial de Belas Artes, mas não se estuda artes na formação básica dos alunos. Então, você só vai pensar em arte quando você for ou querer ser artista ou querer trabalhar com algum ofício que as artes estão envolvidas, que aí que são chamadas artes menores, que são os tais liceus de arte, que são as escolas que vão ensinar, né, a escultura de arquitetura, enfim, que cria-se mais artífices do que artistas. Ainda existe essa distinção muito forte, mas a criação de uma academia, uma Real Academia de Belas Artes, primeiro, ela acontece muito para elite. Um movimento da elite que impede que um liceu de artes seja criado para justamente educar a população na produção de arte, na criação de arte. É uma maneira de evitar que a população tenha acesso a essa produção, porque isso é, querendo ou não, algo que divide quem é elite e quem é popular. Mas, então, quando essa academia acontece, ela vai trazer esses valores, e esses valores é que vão ser rompidos pela mesma elite que frequentou essa academia, ou que, de alguma maneira, foi ensinada, teve uma construção estética a partir dessa academia. Então, o modernismo, querendo ou não, ele ainda é feito pelas elites, não tem como, isso não tem como evitar ser dito. Aí é por isso que eu coloco que o caminho será longo. Aí, a primeira fase do modernismo. Não vou pegar milhões de exemplares de imagem de artistas, porque a intenção não é falar desses artistas que já são consagrados, que já são conhecidos. É só mesmo lembrar que esse primeiro momento da primeira fase do modernismo é um momento que tem um olhar muito, ainda que se coloque os tipos, ainda que use as cores do país, mas o principal foco do modernismo não é retratar o Brasil tal como o Brasil é romper com essa maneira academicista de se produzir arte. Então, o interesse deles, ainda que eles retratem esses personagens, não é o foco principal. O interesse principal é romper com o academicismo na maneira de se pensar e construir arte. Então, se a gente for pegar, vou voltar só um minutinho só para fazer uma comparação. Da forma que o Almeida Júnior pinta, o tipo de pintura que ele faz, que ainda
é muito, você reconhece muito claramente as pessoas, não é uma pintura realista, né, hiperrealismo, como a gente vê hoje, é um realismo falando da realidade, não realismo no sentido de ser um retrato tal como se fosse uma fotografia, não é isso, mas é uma pintura clássica, uma pintura feita de maneira tradicional, com as tradições da academia. Clássica não, com as tradições da academia. Já a Tarsila é o extremo de outra ponta. Não tem rostos, proporções, toda a questão da luz, da sombra. Vou ter que fazer uma pequena análise de imagem. No Almeida, você tem uma diagonal sendo feita entre os dois personagens, que, ou seja, eu consigo concentrar o interesse sobre o tema nos personagens e não no cenário. Ele está com uma roupa mais clara, mais luzida, porque ele é o personagem central dessa pintura. Ele é, inclusive, o nome da pintura, que é o violeiro. Já no caso da Tarsila, ela trabalha quase que de uma maneira, a primeiro momento, parece uma maneira caótica, mas não é. Então, ela trabalha também, ainda tem estruturas academicistas. Esse triângulo que essa torre faz, ele estanca, ele torna ele não dá um movimento absurdo, ele consegue parar a composição. Mas a gente percebe claramente que não tem uma proporção exata entre as pessoas e a torre. É óbvio que as pessoas não têm o tamanho de um terço da torre. Tem crianças que são menores, mas a ideia não é fazer de acordo com a academia. Isso é a ruptura. Se a distribuição, essa distribuição estática ainda é acadêmica, né, que tem ali um horizonte, criando uma paisagem lá atrás, ainda que isso seja características acadêmicas, mas quando ela vai retratar as pessoas nessa paisagem, ela rompe com esse academicismo pelas proporções, pelas cores usadas, pelas formas usadas. Então, tem hora que ela representa quase como se fosse... Eu não consigo ter consigo ter o cursor aqui. Tem uma senhorinha aqui, né, uma pessoa aqui, que é quase como se fosse uma bolinha. Tem uma outra moça que é quase como se fosse um triângulo. Então, ela não faz as representações da forma acadêmica. Muitas vezes são de formas absolutamente simplificadas, que é a característica, que é o que o modernismo está rompendo. Então, essa é a primeira frase, mas eu quis trazer o Carnaval em Madureira, de Tarsila, por quê? Essa ainda é a fase, vamos brincar, feliz da Tarsila, porque quando começa a acontecer a segunda fase do modernismo, as temáticas da Tarsila mudam muito e ela passa a ter uma fase social, onde ela revela o social, ainda com o estilo dela, ainda com essas ideias modernistas, mas aí ela vai retratar os operários, ela retrata coisas que não são tão festivas quanto essa primeira fase. Então, essa primeira fase é quase como uma fase do namoro. A principal característica são justamente essas cores vibrantes que a Tarsila traz. Mas ela está representando uma tradição popular. Ela está trazendo essa cultura popular para dentro da tela, que é o carnaval. E não aquele carnaval da elite. E não o carnaval dos coxes, né, que acontece na Avenida Rio Branco, ou alguma coisa assim. Ela está retratando o carnaval numa área mais periférica do Rio de Janeiro, que nesse momento, né, uma área mais distante, que é Madureira, que é uma área de gente simples. Então, ela está trazendo essas pessoas para dentro da tela, ainda que não seja o tema, o foco principal dela retratar essas pessoas. Pensando na segunda fase do modernismo, segunda fase do modernismo também tem nomes consagradíssimos, né? Portinari, enfim. Só que tem nomes que não são conhecidos e que trazem coisas muito interessantes. A Djanira, né? Eu acho que ela é muito
ofuscada diante dos nomes consagrados, e vocês vão reparar no final uma coisa, que eu fiz questão de trazer, né, coisas não tão conhecidas, porque aqui ela de fato está falando de tradições, ela não tem essa coisa do academicismo, a gente vê claramente que está rompido, mas ela fala de tradições, de costumes, de hábitos, de ritos, mas da vivência dela. Eu acho que ela é um exemplar grande que deveria ser muito mais valorizado, justamente porque ela vai pintar aquilo que ela vê, aquilo que ela está vivenciando, ainda que ela não seja parte desse grupo. E qual é a história da Dejanira? Dejanira é uma mulher simples, ela não nasce numa elite econômica, como a Tarsila e como a grande maioria dos artistas da primeira fase, e ela se faz artista um pouco pelo caminho, pela trajetória dela. Ela se casa com um marinheiro mercante e na trajetória dela ela acaba tendo uma pensão em Santa Teresa, e nessa pensão em Santa Teresa ela conhece um pintor romeno, que agora me fugiu o nome, e nisso ela faz para entender como que é. Ela já não é aquela pessoa que vai para a Academia de Belas Artes, no Rio de Janeiro, fazer pintura, aprender pintura. Ela encontra com esse pintor, faz um escambo com ele, troca a estadia dele por aulas de pintura. E assim começa a trajetória dela como pintora. E a vida dela toda, ela acaba tendo momentos de muitas mudanças, de ir para vários lugares, de ir para Santa Catarina, e no que ela vai para essas comunidades, ela retrata o que ela vê. Ela pinta o que ela vê. Ela vai ter outros momentos de aprendizado de pintura, sim, mas ela está sempre pintando o que ela vê. Então, de alguma maneira, quando ela está naquela comunidade, ela pertence àquela comunidade, ela está vivendo o cotidiano daquela comunidade e ela retrata o que ela vê naquela localidade. Não quer dizer que ela foi uma pessoa do axé, que ela era do candomblé ou da umbanda, não quer dizer isso, mas ela já não tem esse olhar tão distanciado, meio que curioso pelo exótico, que os pintores academicistas, ou que os pintores que tiveram essa formação academicista tinham. Ela estava muito mais pintando aquilo que ela estava vendo ali. Ela é um nome interessantíssimo para ser conhecido, justamente por causa disso, porque ela ainda é da segunda fase do modernismo e já está falando, já está trazendo uma nova perspectiva para uma terceira fase do modernismo. Mas eu não vou passar pela terceira fase do modernismo, por quê? Porque a terceira fase do modernismo é a geração de 45, Guignard, muita gente que a gente conhece, nomes consagrados, Guignard, Portinari, enfim, toda essa, vou usar uma palavra antiga, essa patota, como eles mesmos diriam, e não é essa a intenção. A intenção é falar de movimentos de artistas que estão acontecendo em paralelo. Por isso eu trouxe o movimento armorial. Eu acho um pecado o movimento não ser tão conhecido, porque ainda que seja, mais uma vez, ainda que seja um movimento que tem por iniciativa intelectuais, ou seja, Ariano Suassuna é um dos intelectuais que organiza esse movimento em todos os campos das artes, mas é um movimento que olha para a cultura local, porque sabe que aquilo ali tem um potencial, tem um valor como arte imenso. E talvez até então as abordagens não fossem essas, né? Não fosse de reconhecer o valor, mas de retratar a beleza que aquele lugar tem. Entende que está mudando um pouco a interpretação, a abordagem? Agora reconhece-se um valor profundo
que existe dentro da cultura popular, das tradições populares. E esse movimento, ele acontece com teatro, com, pensa, Nordeste, Pernambuco, teatro, música, que é quase uma coisa impossível de se separar no Nordeste, né? Teatro, música e dança. Com alguns artistas plásticos, né, como o Francisco Brenan, o Samico, mas eu quero pegar especificamente o Samico, por quê? Porque quando a gente vai falar de cultura popular, tradição popular, Nordeste, artes visuais, cordel. A gente pensa no cordel. Mas o que acontece é que ao invés, aqui começa uma coisa que eu acho muito interessante, ao invés de ir fazer igual eles fazem, aprende como eles trabalham, as temáticas que eles trabalham e produz arte, falando daquela cultura local. Então, tem muito, nos trabalhos de Samico, tem uma fase do Samico que não é tão rica, tão minuciosa como essa. Eu não quis trazer essa fase, porque o Samico é reconhecido, ele tem essa assinatura visual por esse tipo de xilogravura, que é um absurdo de bonito quando você vê perto. Para quem não sabe, xilogravura é como se produzisse um carimbo numa placa de madeira. Eu estou falando xilo aqui, mas xilo em grego é madeira, né? Você faz um carimbo com uma placa de madeira, encavando, tirando um pedacinho e construindo. Ou seja, cada parte em branco nessas gravuras, cada linha em branco nas gravuras é um fiozinho que foi retirado dessa madeira para depois passar a tinta e fazer a estampagem, fazer a cópia, né, no papel ou no tecido. Para cada gravura, para cada cor é uma gravura diferente, então é uma técnica que dá bastante trabalho, mas que tem resultados sensacionais. E ele vem trazer justamente essas lendas, os mitos, as crendices que existem, e aqueles casos que só no Nordeste existem, né? Das lendas que só no Nordeste existem. E ele traz com um conceito de xilogravura de cordel, que é você sintetizar a narrativa toda em uma imagem só. Então, ele sintetiza essas lendas em a narrativa dessas lendas numa imagem só. Então, talvez, em paralelo, por isso que parte do argumento dessa apresentação, desse minicurso, seja isso. Para a gente não olhar para a história da arte brasileira e achar que foi só aquilo, e que as culturas e as tradições populares não eram representadas de maneira devida. Talvez estivessem, né, coisas acontecendo, e isso não veio para o holofote do registro historiográfico. Eu tenho verdadeiramente muitas dúvidas, né, sobre isso. Acredito muito que tem muitos artistas que foram silenciados, que foram esquecidos, mas que estavam ali produzindo, sim. E aí a gente chega no que seria, tem gente que chama uma última fase do modernismo, que seria o pós-modernismo, como se fosse o último grito de suspiro, né? Alguns críticos falam isso, do modernismo. Eu, particularmente, não acho que seja bem assim, e que poderia ser chamado da contemporaneidade. Agora, eu coloquei nessa frase por brincadeira, a ruptura agora é a imersão. Nesse momento, acontece na arte brasileira assim, muitos movimentos de artistas no sentido de não retratar do lado de fora, de buscar a imersão, mas aí eu não estou falando retratar a realidade, as tradições, os povos, não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido geral mesmo. O retratar, o fazer arte agora está sendo questionado em todos os campos. E a imersão é o caminho para ter uma vivência, para que consiga produzir arte fora desses limites que foram impostos. Então, começam a haver pesquisas que quebram o conceito do que é escultura, do que é pintura,
do que seria uma gravura, um relevo, ou seja, esses limites, eles começam a ser pesquisados, literalmente, e rompidos. E nessa de pesquisar e romper com os limites, os artistas começam a ir para as comunidades e vivenciar o cotidiano para aprender com aquelas comunidades a estética, a real estética brasileira, a brasilidade de estética de fato. E é o que acontece com o Hélio de Sica. Talvez o único que eu não vou conseguir escapar de falar de um grande nome. Porque o Hélio de Sica, ele faz uma coisa, ele começa a produzir instalações, que é a ruptura total, né, a ruptura maior da escultura e da pintura também. Ele começa a ter rupturas muito grandes da pintura. Então, ele cria pinturas para serem vestidas, que são os parangolés. O conceito final é uma pintura para ser vestida. Mas, de onde surgiram os parangolés? Surgiram da experiência de ele se mudar para o Morro da Mangueira e passar a morar e viver com a comunidade, com a escola de samba, com os ensaios, com o barracão, com a produção dos adereços de carnaval da Mangueira. E dessas análises, ele começa a entender que a arte ela tem que ser feita por quem vê. Por isso o parangolé, ele só existe, que é a grande afirmação sobre o parangolé do Oiticica. O parangolé só existe quando ele está em movimento, quando tem uma pessoa dentro se movimentando, tal qual uma passista, tal qual uma baiana numa escola de samba. É uma outra análise de arte visual, mas quando ele faz isso, vai vivenciar dentro de uma comunidade a realidade, a estética, enfim, tudo isso, ele traz uma coisa do observador que está ali junto, e não mais do observador que olha de fora como se fosse uma exibição, um bicho exótico a ser observado. Ele passa a querer se integrar com aquilo que ele quer produzir. Ainda não é uma pessoa da comunidade, das tradições, fazendo arte, mas já tem, é quase como se fosse o elo de ligação entre esses dois momentos. Daí, na contemporaneidade, a arte é feita e reconhecida por todas as origens, independente de ser feito por uma origem de elite ou por uma origem simples. E a gente vai ver muitos exemplos de pessoas que são dessa origem tradicional, dessa origem simples, dessa origem não muito avalizada pelo capital econômico, que começam a ganhar espaço. Mas é que a gente vai ver no próximo episódio, que por hoje já passamos até um pouco do tempo, para não ficar muito longo. Então, espero vocês no próximo episódio de amanhã, ou melhor, dependendo do dia que vocês forem assistir, mas não deixem de assistir, que a gente vai abordar justamente quando ou como o surgimento dessas pessoas produzindo e o que elas trazem das suas origens, das suas tradições, dessa cultura local. Tá certo? Então, espero vocês até mais. Tchau, tchau.